Primeiro caso de coronavírus no Brasil. E agora? O Ministério da Saúde confirmou a contaminação de morador de São Paulo que contraiu o vírus na Itália. A epidemia se espalha por mais de 40 países. O infectado é um morador de São Paulo, de 61 anos, que esteve na Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro, país no qual morreram 11 de 320 pessoas contaminadas até o dia 26 de fevereiro. O caso brasileiro, confirmado pelo Ministério da Saúde, é também o primeiro registro da doença na América Latina. No momento em que o vírus, que teve o seu início na China em dezembro de 2019, se espalha pelo mundo, deixando mais de 80 mil infectados em 43 países e 2.600 mortos em 10 deles. A Organização Mundial da Saúde disse que é preciso que o mundo se prepare para uma possível pandemia, nome dado à expansão de uma doença em uma escala global. No passado, gripe espanhola, gripe asiática, gripe suína e HIV/AIDS também foram declaradas pandemias e você pode citar isso na sua redação, caso você deseje fazer uma alusão histórica citando esses outros casos de pandemias. O aumento do coronavírus já fez com que as principais bolsas do mundo registrassem forte queda. O ouro, considerado ativo de segurança, teve o seu maior patamar desde 2013. Isso você também pode citar, caso a sua redação faça uma alusão às questões econômicas e às pandemias. O fato é que em várias partes do mundo, aulas, eventos públicos estão sendo cancelados. Um membro do Comitê Olímpico Internacional colocou em dúvida a organização dos Jogos Olímpicos no Japão, evento programado para ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto, com a presença de 11 mil atletas de várias partes do mundo. Você deve estar se perguntando, mas Carla, qual a extensão do problema no Brasil? Bom, o paciente brasileiro tem sintomas brandos da doença e é mantido em isolamento domiciliar, que deve durar 14 dias. Autoridades sanitárias começaram a rastrear os contatos que o paciente teve antes de receber o diagnóstico, especialmente a lista de passageiros que vieram no mesmo voo. A internação do primeiro paciente brasileiro coincide com dois outros fatos. Primeiro, a liberação no dia 23 de fevereiro de 34 brasileiros que foram mantidos em quarentena por 18 dias na base aérea de Anápolis, em Goiás, após serem trazidos da China, e o segundo fato é o aparecimento de mais um caso suspeito, que ainda é investigado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, envolvendo um paciente que chegou a Recife, vindo do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Outra coisa interessante é que o erro fez a doença se espalhar na Itália. Na Itália, o epicentro da doença é Milão, na região da Lombardia, no norte do país. O primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que o hospital que recebeu o caso número 1 cometeu um erro de protocolo que fez com que o vírus se espalhasse pelo país. Entre os 320 infectados até o dia 20 de fevereiro, os mais afetados são os pacientes vulneráveis, especialmente os idosos e os portadores de doenças prévias. A maioria dos casos estão concentrados no norte do país, perto das fronteiras com a França e com a Suíça, mas o vírus tem se espalhado com certa rapidez para outras áreas do país, como em zonas turísticas, no caso Veneza, que teve o seu tradicional carnaval cancelado e onde foi registrada a primeira morte no dia 21 de fevereiro. Na capital da Itália, Roma, que também recebe turistas do mundo inteiro, 3 pessoas foram hospitalizadas, todas elas pacientes que vieram trazendo sintomas do exterior. Ao mesmo tempo, turistas italianos têm sido proibidos de desembarcar em outros aeroportos pelo mundo, como ocorreu, por exemplo, nas Ilhas Maurício e nas Ilhas Canárias. Apesar da magnitude do problema e da velocidade com que o vírus se espalha, autoridades sanitárias italianas disseram ter recebido garantias dos países próximos de que as fronteiras permanecerão abertas aos italianos. Mas se você quer saber outros casos, não somente da Itália, o país onde veio o primeiro caso de coronavírus para o Brasil, nós vamos falar então de outros casos da Europa. Então, na Europa, além da Itália, também a Alemanha, Reino Unido, França, Espanha, Áustria, Finlândia, Suécia,
Bélgica, Croácia e Suíça registraram casos da doença com ocorrência de mortes apenas nos casos italiano, que foram 11, e francês, que foram 2, de acordo com os dados disponíveis até o dia 26 de fevereiro. A China segue sendo o país mais afetado do mundo, embora os registros de novos casos estejam diminuindo com o passar do tempo. Depois de 16 mortes, vem o Irã, onde até o vice-ministro da Saúde foi contaminado. Ao contrário da Europa, onde as fronteiras internas estão abertas, no Oriente Médio já vigoram restrições de viagem para cidadãos iranianos ou provenientes do Irã. Mas nós temos também elogios da Organização Mundial da Saúde à China. O mundo simplesmente não está preparado para lidar com a epidemia atual, disse Bruce Aylward, que é o chefe da missão conjunta da Organização Mundial da Saúde enviada à China. Ao retornar de uma viagem ao epicentro da epidemia, na província de Hubei, Aylward elogiou a coordenação chinesa para enfrentar o problema e disse que o mundo precisa de lições que a China tem a dar na matéria. Segundo ele, a China empregou métodos clássicos e tradicionais de saúde pública que passa pela identificação de casos, busca de contatos, distanciamento social e restrições de deslocamento, tudo isso feito numa escala sem precedentes na história. O fato é que o elogio contrasta com as desconfianças e críticas que foram dirigidas à forma como o Partido Comunista Chinês lidou com a doença, punindo cidadãos que compartilhavam informações sobre o tema nas redes e exonerando funcionários públicos da região onde tudo começou. Agora, se você ainda sabe pouco sobre o vírus, eu vou te falar quais são as características dele. A família do coronavírus é conhecida desde os anos 1960, e causa infecções respiratórias em seres humanos e animais. A maioria dos casos resulta em doenças leves e moderadas, como um resfriado comum, como o nosso próprio ministro da Saúde disse. Agora, o novo tipo observado na China, batizado como COVID-19, veio provavelmente de animais vendidos no mercado em Wuhan. O vírus causa sintomas comuns aos outros tipos, como febre, tosse, dor muscular, e cansaço, mas também pode dar início a uma pneumonia severa e levar à morte. As infecções têm sido observadas especialmente em países do hemisfério norte, que estão no inverno. Em uma entrevista dada ao jornal Nexo, o virologista Edson Durigon, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, diz que a disseminação em regiões de clima quente é mais difícil. Por isso, segundo o professor, as chances de epidemia no Brasil, no momento, são pequenas. As formas de transmissão são semelhantes à de uma gripe comum. Entre os meios de prevenção da transmissão da doença estão medidas muito simples, conhecidas por você e facilmente de serem executadas, como cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, utilizar lenço descartável para higiene nasal, evitar tocar em mucosas de olhos, de nariz e boca, não compartilhar objetos de uso pessoal, limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado e lavar as mãos por pelo menos 20 segundos com água e sabão ou usar um antisséptico de mãos à base de álcool. Beleza? Gostou dessa dica? Espero que sim e te espero na próxima dica.